E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje estaremos Ciências sétimo ano, conteúdo do capítulo 6, Saneamento Básico, parte 1. Este conteúdo você encontra das páginas 109 a 112 do seu livro didático. A habilidade estudada hoje é a 09 do sétimo ano, ok? Então, vamos aí para o conteúdo do capítulo 6. Temos aqui falando um pouco sobre o piolho como um parasita, né? E esse é o tópico 1 do nosso conteúdo. Parasitismo, uma estratégia de vida. Cada espécie de ser vivo está adaptada a um ambiente e a um modo de vida. Os parasitas são organismos que se juntam a outros seres vivos. Esses seres vivos são os hospedeiros, dos quais passam a se alimentar. Então, eles dependem de outros seres vivos para sobreviver. Diferentemente dos predadores, que em geral se alimentam de uma grande variedade de espécies de plantas e animais. Os parasitas se alimentam de um número relativamente pequeno de espécies hospedeiras. Ou seja, a diferença do parasita para o predador é que o parasita vai viver, vai buscar a sua sobrevivência em outro ser vivo. Já o predador vai matar aquele ser vivo para poder se manter vivo. Então, no caso do parasita, ele vai, para poder se manter vivo, ele tem que manter vivo, na maioria das vezes, ele tem que manter vivo o seu hospedeiro, ok? Vamos adiante. Para o parasitismo, é uma estratégia de vida na qual o parasita se beneficia ao conseguir alimento de um hospedeiro. E embora prejudique normalmente não causa sua morte. Então, na maioria das vezes, ele prejudica, mesmo que prejudique, na maioria das vezes não causa sua morte. Por exemplo, os piolhos, que são insetos, e os carrapatos, que são aracnídeos, são exemplos de seres que atuam como parasitas do ser humano, certo? Ambos apresentam um aparelho bucal capaz de perfurar a pele e sugar o sangue do hospedeiro. O corpo mais achatado dificulta sua remoção pelo ato de coçar. Suas garras permitem a maior fixação nos pelos de mamíferos. E essas são algumas das características consideradas adaptações a esse modo de vida. Então, eles são adaptados para viver dessa forma, parasitando outro ser vivo para poder se alimentar e sobreviver. Os piolhos e carrapatos são exemplos de parasitas que vivem fora do corpo do hospedeiro. São parasitas externos, também chamados de ectoparasitas. Eles vivem fora do corpo do hospedeiro, ok? Existe, por sua vez, parasitas que vivem dentro do organismo do hospedeiro. São chamados parasitas internos ou dentro, né? Endoparasitas. Eles frequentemente se nutrem do alimento ingerido pelo indivíduo, contaminado ou do sangue desse indivíduo, certo? As doenças causadas por parasitas são as chamadas parasitoses, ok? Nesse capítulo, entre outros assuntos, estudaremos 4 dessas doenças causadas por parasitas, ou seja, 4 parasitoses, certo? A esquistossomose, a teníase, o amarelão e a ascaridíase, ok? Todas causadas por vermes. Os parasitores causados, as parasitoses causadas por vermes são denominadas, as doenças causadas por vermes são denominadas verminoses, ok? Tópico 2, conhecendo aí a esquistossomose, ok? Ou também barriga d'água. É uma verminose causada pelo platelminto Cistossoma mansoni ou esquistossomo. Há 2 hospedeiros para esse verme: o ser humano, que é considerado o hospedeiro definitivo, ou seja, ele vai se hospedar em 2 seres, mas o definitivo é o ser humano.
e o caramujo de certas espécies que vivem em água doce não poluída é considerado hospedeiro intermediário. Vai primeiramente dele, mas dele vai ser transmitido para o ser humano, ok? Uma pessoa pode adquirir a doença ao entrar em água que contenha pequenas larvas de Schistosoma mansoni. As larvas são chamadas de cercárias, ok? Pois elas conseguem atravessar a pele humana. Então você se contamina, o ser humano se contamina entrando em água contaminada com que tenha essas larvas do Schistosoma mansoni. Essas larvas são chamadas cercárias, elas têm capacidade de atravessar a pele humana, ok? A pessoa sente uma intensa coceira no local por onde as cercárias penetraram. Beber água contaminada também pode provocar a doença, ou seja, ou através da pele ou bebendo água contaminada com estas larvas, ok? Dentro do corpo, a cercária se instala no fígado, lá ela cresce e se desenvolve, transformando-se num verme adulto. Uma fêmea adulta desse verme pode produzir centenas de ovos por dia, que são eliminados nas fezes do doente. Então, aquelas fezes, certo? Contaminadas, chegam aos lagos e lagoas onde há caramujos. Os ovos que estão nas fezes liberam um segundo tipo de larva, que são os miracídios, que contaminam mais caramujos, ok? Instalando no interior do corpo do caramujo, os miracídios se reproduzem, gerando centenas de novas cercárias, que são liberadas na água e podem contaminar outras pessoas. Então, essa doença pode causar sérios problemas envolvendo fígado, pulmão, intestinos, rins e sistema nervoso. Então, nós temos dois tipos aí de larvas, né? Nós temos aí as cercárias, que vão contaminar o hospedeiro definitivo, que é o ser humano, através da pele ou ingerindo água contaminada. Dentro, essas larvas se tornam indivíduos adultos, que põem centenas de ovos por dia, que saem das fezes, que chegando ao reservatório de água, onde há caramujos, vai gerar um novo tipo de larva. Dos adultos sai um novo tipo de larva, que vai contaminar os caramujos. E aí continua o ciclo novamente, né? Eles vão produzir as larvas que vão contaminar os homens, os seres humanos, e os seres humanos produzem os que vão contaminar os caramujos, fechando aí este ciclo, ok? E aí mostrando aí como é o nosso o ciclo, né, da transmissão da esquistossomose, certo? Nós temos aqui a representação do macho, que tem essa abertura dentro do seu corpo, aonde vai a fêmea. Então os dois juntos, certo? Vão colocar os miracídios, os ovos que saem nas fezes. Essas fezes contaminam o ambiente aquático, chega do caramujo, que é o seu hospedeiro intermediário. Nele, contaminando o caramujo, vai produzir outro tipo de larva, que é a cercária, que contamina o homem através da pele ou ingerindo água contaminada com a cercária, ok? Tênias, platelmintos parasitas são as causadoras da verminose denominada teníase. Duas espécies de tênias que parasitam o intestino humano são a tênia solium e a tênia saginata. Ok? Você tem as representações aqui. Vermes em forma de fita com crescimento contínuo, ou seja, enquanto eles têm vida, eles vão continuando crescendo sempre e mais, ok? Os adultos podem chegar a alguns metros de comprimento dentro do seu intestino, 1, 2, 3 metros, né? Prendem-se ao intestino humano por uma de suas extremidades, chamada escólex, certo? Uma das suas extremidades chamada escólex, por onde absorve parte do alimento que o indivíduo ingere, podendo causar anemia, porque vai se alimentar também parte do sangue, né? E dos nutrientes que iriam para o sangue vai para ela, e desnutrição, já que o alimento não está servindo tanto para o ser humano, e sim para as tênias, ok?
O corpo da tênia é formado por vários segmentos que, quanto mais distante do escólex, mais maduros estão. Então, nós temos a extremidade 1. Quanto mais distante os pedacinhos, as divisões, vai ficando, quer dizer que aquela extremidade vai ficando já madura, se tornando ovos, e ela se desprende e vai continuar o ciclo. Quando um desses segmentos está maduro e repleto de centenas de ovos, se desprende e sai nas fezes do hospedeiro. Os hospedeiros intermediários, o porco, no caso da tênia solon, e o boi, no caso da tênia saginata. São os hospedeiros intermediários. Um vai contaminar o porco, o outro vai contaminar o boi. Podem se contaminar com os ovos. Uma vez instalado no corpo do hospedeiro, os ovos transformam em larvas os cisticercos, que ficam alojados nos músculos e no cérebro. Aí a contaminação se dá não pela água, mas eles vão para os músculos, eles vão estar presos no músculo e no cérebro desses animais. E aí, ao comer carne crua ou mal cozida, que contenha cisticercos, o ser humano pode se contaminar. No ser humano, o cisticerco se desenvolve em um verme adulto. Como normalmente a pessoa se contamina com apenas uma tênia, esse verme ficou conhecido popularmente como solitária, ok? Cisticercose, quando ingere ovos de tênia solium, o ser humano pode atuar como hospedeiro intermediário. Então, no caso dele ingerir os ovos, não já o verme dentro da carne, certo? Dos animais contaminados. Ele ingeriu os ovos da tênia solium. Ok? Ele, o ser humano, passa a ser o hospedeiro intermediário, porque ele ingeriu os ovos, não verme na carne. Ok? Desenvolvendo cisticercos. A contaminação pode ocorrer pela ingestão de alimentos mal lavados, como frutas e verduras, que contêm ovos da tênia. A presença de cisticercos no ser humano configura a doença denominada cisticercose. Quando eles se alojam em regiões vitais, como o cérebro, as consequências da doença podem ser muito sérias, já que eles contaminam músculos e cérebros do porco e do boi, e o ser humano ingeriu os ovos, então eles vão fazer o que eles fariam no porco, no hospedeiro intermediário, no porco e no boi. Vão contaminar os músculos e o cérebro. Então essa doença é muito séria, porque eles atingem também o cérebro. Então você tem aqui o ciclo da teníase, certo? O ser humano produz aqui o indivíduo adulto. À medida que os seus filamentozinhos vão ficando mais maduros, vão se soltando, contaminam a carne do boi ou do porco, se transformam em vermes adultos que se instalam nos músculos, né, e no cérebro. Ao comer carne crua ou mal cozida com esses cisticercos, esses indivíduos vão ficar contaminados com a tênia, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Voltando aqui, vamos aí para a nossa atividade. Na nossa atividade de hoje, nós falamos do capítulo 6, saneamento básico, onde falamos parasitismo, uma estratégia de vida, falamos sobre esquistossomose, teníase e cisticercose, certo? Com base nas páginas 109 a 112. Primeira, descreva o que vem a ser parasitismo. Então, você vai descrever aí o que seria o parasitismo e dar pelo menos 2 exemplos de parasitas. 2. Descreva a diferença entre ectoparasitas e endoparasitas. Qual é essa diferença entre os dois? Ectoparasitas são isso e endoparasitas são isso. 3. O que são as chamadas parasitoses? Certo? Cite 4 exemplos de parasitose. 4. Diga quem é considerado o hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário da esquistossomose. Então, o hospedeiro definitivo da esquistossomose é esse, o hospedeiro intermediário da esquistossomose é esse, ok? 5. Segundo a esquistossomose, o que são os chamados cercárias e miracídios? Dentro dessas doenças chamadas esquistossomose, o que são as cercárias e os que são os miracídios, ok? Você vai descrever aqui.
6. Qual o verme causador da teníase, o nome desse verme, e como são chamadas as larvas desse verme? Na 7. Quando o ser humano está com a doença chamada cisticercose. Então você vai explicar como é que ele pode se contaminar e ficar com a doença chamada cisticercose, a variante da teníase, ok? Então essa foi a nossa atividade de hoje. Esta foi mais uma aula do canal Sala Web de Aula, Auxiliando Educação. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Vamos ficando com a nossa videoaula por aqui e até a nossa próxima videoaula ou live.